Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre cristologia. Quem é Jesus Cristo? Poucas perguntas são tão importantes quanto esta. Quem é Jesus Cristo? Essa não é apenas uma questão histórica ou um assunto reservado aos estudiosos. A identidade de Jesus está no centro da fé cristã. Aquilo que cremos sobre Cristo determina aquilo que cremos sobre Deus, sobre o Evangelho e sobre a própria salvação. A cristologia é a área da teologia que estuda a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Ela procura compreender o que a Bíblia ensina sobre a divindade, sua humanidade, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição e sua posição como único mediador entre Deus e os homens. Antes de a igreja realizar concílios e formular declarações de fé, porém, a cristologia já estava presente nas escrituras. O dogma cristológico não surgiu da imaginação de teólogos, de filósofos, mas do esforço da igreja para expressar com fidelidade aquilo que a Bíblia revela sobre Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta uma verdade extraordinária. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não inicia a história de Jesus em Belém, ele nos leva para antes da criação, antes que todas as coisas existissem, o Verbo já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Depois, João faz mais uma declaração a respeito de Cristo. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está o coração da encarnação. O Filho eterno de Deus assumiu a natureza humana. Ele não deixou de ser Deus, mas se tornou verdadeiramente homem. Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele possuía uma natureza divina completa e uma natureza humana também completa. Como Deus, Jesus demonstrou autoridade sobre a criação, ele acalmou tempestades, multiplicou alimentos, caminhou sobre as águas, perdoou pecados e recebeu adoração. Em João 8, ele mesmo afirmou que antes que Abraão existisse, eu sou. Em João 10, ele também declarou: eu e o Pai somos um. Depois da ressurreição, Tomé o confessou como Senhor meu e Deus meu. Paulo também afirmou que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é apenas semelhante a Deus, ele é verdadeiramente Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta Jesus como plenamente humano. Ele nasceu de uma mulher, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço, tristeza e angústia. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, dormiu em um barco, sofreu dores e morreu verdadeiramente em uma cruz, ou na cruz. Sua humanidade não era uma aparência. O Filho de Deus entrou de maneira real em nossa condição humana, como ensina a carta aos Hebreus. Ele participou de carne e sangue, tornou-se semelhante aos seus irmãos e foi tentado, embora nunca tenha pecado. Essa verdade é indispensável para a nossa salvação. Para representar os seres humanos, Cristo precisava ser
verdadeiramente homem, para vencer o pecado, a morte e conceder vida eterna, precisava ser verdadeiramente Deus. Por isso, Paulo afirma que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o mediador perfeito, porque reúne em sua única pessoa a natureza divina e a natureza humana. Nos primeiros séculos, entretanto, a igreja precisou enfrentar diferentes interpretações sobre a identidade de Jesus. Alguns negavam sua humanidade, outros diminuíam sua divindade, algumas dividiam sua pessoa, enquanto outras confundiam as duas naturezas do Redentor. Uma das primeiras ameaças foi o docetismo. Os docetistas ensinavam que Jesus apenas parecia ser homem ou ser humano. Para eles, o corpo de Cristo e seu sofrimento eram apenas aparentes. Essa ideia estava ligada à crença de que a matéria era má ou essencialmente má. E, portanto, Deus jamais poderia assumir um corpo verdadeiro. Mas se Cristo não teve um corpo real, ele também não sofreu, não derramou sangue e não morreu verdadeiramente por nossos pecados. O apóstolo João combateu esse erro ao ensinar que Jesus Cristo veio em carne. Negar sua verdadeira encarnação era negar o próprio evangelho. Em outra direção, surgiram grupos que reconheciam a humanidade de Jesus, mas negavam sua divindade. Alguns ensinavam que ele teria nascido como um homem comum e em algum momento teria sido adotado por Deus como filho. Essa ideia ficou conhecida como adocionismo. A Bíblia, porém, não apresenta Jesus como um homem que se tornou filho de Deus. Ele é o Filho eterno enviado pelo Pai ao mundo. No início do quarto século surgiu uma das maiores controvérsias da história da igreja. Um presbítero chamado Ário ensinava que o Filho não era eterno como o Pai. Para ele, Jesus era a primeira e mais elevada criatura de Deus. Sua ideia podia ser resumida nesta frase: houve um tempo em que o filho não existia. Quem usa essa ideia ainda nos dias atuais são os TJs. Os TJs são discípulos de Ário. Em resposta a essa controvérsia, foi realizado o Concílio de Nicéia no ano 325. Os bispos afirmaram que Jesus é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, sendo da mesma substância do Pai. Essa declaração protegia o ensino bíblico de que o Filho não é uma criatura, ele possui plenamente a mesma natureza divina do Pai. Atanásio, grande pai da igreja, foi um dos maiores defensores dessa verdade. Ele compreendeu que não se tratava apenas de uma discussão de palavras. Se Cristo não fosse verdadeiramente Deus, ele não poderia nos salvar plenamente. Uma criatura, por mais elevada que fosse, não poderia conceder vida eterna. A decisão de Nicéia foi reafirmada no Concílio de Constantinopla em 381, consolidando a confissão da divindade do Filho e também do Espírito Santo. Depois de defender a plena divindade de Cristo, a igreja precisou responder a outra pergunta: como a natureza divina
e a natureza humana estão unidas em Jesus. Apolinário tentou preservar a unidade de Cristo, ensinando que o Verbo divino teria ocupado o lugar da mente ou da alma racional humana. Dessa maneira, Jesus possuiria um corpo humano, mas não uma humanidade completa. A igreja rejeitou esse ensino porque, para redimir plenamente a natureza humana, Cristo precisava assumi-la por completo, como afirmou Gregório de Nazianzo. Aquilo que não foi assumido não foi curado. No quinto século surgiu a controvérsia envolvendo Nestório, sua maneira de distinguir a divindade e a humanidade de Cristo parecia dividir Jesus em dois sujeitos, quase como se existissem uma pessoa divina e outra humana agindo separadamente. O concílio de Éfeso em 431, rejeitou essa divisão. Jesus Cristo não é duas pessoas, ele é uma única pessoa, o Filho eterno de Deus que assumiu uma natureza humana. Maria, portanto, não deu à luz uma pessoa humana separada do Filho. Aquele que nasceu dela é o próprio Filho de Deus encarnado. Isso não significa que Maria seja a origem da divindade de Cristo, mas que a pessoa que nasceu dela é verdadeiramente divina e verdadeiramente humana. Depois surgiu o erro oposto associado a Eutiques. Ele ensinava que após a encarnação, as duas naturezas divina e humana teriam se misturado, formando uma nova natureza. Nesse caso, Jesus deixaria de ser plenamente Deus e plenamente homem. Para responder a essas questões, foi realizado o Concílio de Calcedônia no ano 451. Esse concílio produziu uma das declarações cristológicas mais importantes da história. A Igreja confessou que Jesus Cristo é um só e o mesmo Filho, perfeito em divindade e perfeito em humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele existe em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. Sem confusão significa que as duas naturezas não se misturam, sem mudança significa que uma natureza não se transforma na outra, sem divisão significa que Cristo não é dividido em duas pessoas, e sem separação significa que as duas naturezas permanecem unidas na única pessoa do Filho. Essa doutrina ficou conhecida como união hipostática. Guarda bem, união hipostática. Apesar do nome parecer complicado, a ideia é clara. Jesus Cristo possui duas naturezas completas, a divina e a humana, unidas em uma única pessoa. É por isso que nos evangelhos, aquele que dormia cansado no barco era o mesmo que ordenava ao vento e ao mar que se acalmassem. Aquele que sentiu fome no deserto era o mesmo por meio de quem todas as coisas foram criadas. Aquele que chorou diante do túmulo de Lázaro era o mesmo que chamou o morto de volta à vida. A cristologia bíblica não permite que Jesus seja reduzido a um mestre, um profeta ou um exemplo moral. Ele é tudo isso, mas é infinitamente mais do que tudo isso.
ele é o Verbo eterno que se fez carne, é o Filho de Deus que habitou entre nós, é o verdadeiro homem que viveu em perfeita obediência, é o segundo Adão que venceu onde o primeiro Adão fracassou. Ele é o Cordeiro de Deus que levou sobre si os nossos pecados, é o Rei ressuscitado que venceu a morte e está sentado à direita do Pai. A história do dogma cristológico mostra que os concílios não foram realizados para substituir a Bíblia, jamais, mas para defender seu ensino contra interpretações que destruíam a identidade de Cristo e, consequentemente, a própria mensagem da salvação. Nicéia protegeu a divindade de Cristo, Constantinopla reafirmou a fé trinitária, Éfeso protegeu a unidade de sua pessoa e Calcedônia preservou tanto sua plena divindade quanto a sua plena humanidade. Tudo isso possui uma aplicação profunda para a nossa fé. Somente um Cristo verdadeiramente humano poderia obedecer em nosso lugar, sofrer nossas dores e morrer como nosso representante, e somente um Cristo verdadeiramente divino poderia vencer o pecado, derrotar a morte e conceder vida eterna ao seu povo. Em Jesus, Deus não enviou apenas uma mensagem, ele próprio veio pessoalmente ao nosso encontro. O Cristo da Bíblia não é um homem que se tornou Deus, uma criatura elevada ou uma aparência humana. Ele é o Filho eterno de Deus que assumiu verdadeira humanidade sem abandonar sua divindade. A pergunta que atravessou os evangelhos, os debates da igreja e os grandes concílios continua diante de nós. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A resposta das Escrituras é clara. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, único Senhor, único Salvador e único mediador entre Deus e os homens. E diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar no final desse vídeo 2 indicações de livros para quem quiser conhecer mais profundamente a respeito desse assunto. A cristologia é muito profunda. Nós podemos, esse livro aqui, por exemplo, Cristologia Paulina, de Gordon Fee, tá? Aqui você vai encontrar desde de argumentos bíblicos para defender a ortodoxia e também dados históricos a respeito da cristologia. E esse daqui também, que é sobre a patrística também, que é a grande defensora, né, da cristologia, da ortodoxia, do dogma, aqui você vai encontrar também a história do dogma aqui, e dos grandes pais da igreja que defenderam esta grande doutrina da nossa fé, que é a base da nossa fé, a cristologia. Tá bom, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, comente o vídeo, dá um apoio para nós, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube, na internet, para que outras pessoas possam aprender e conhecer mais a respeito da nossa fé, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém.